Os carros populares mais baratos do Brasil atualmente custam cerca de R$60 mil. O valor assusta e não é à toa. Em 2009, o Fiat Uno Mille saiu da concessionária por R$23.200, uma grande diferença, mesmo levando em conta aspectos como o aumento do salário mínimo. Mas o que explica esse encarecimento? Confira agora 6 razões que ajudam a explicar por que os carros novos estão tão caros. Antes de começar, porém, já deixe seu like no vídeo, já se inscreve no canal para não perder nossos próximos conteúdos e também não deixe de ativar o sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora logo iniciar um devaneio. Razão 1. Os impostos. Cada veículo que sai do pátio da concessionária deixa com o governo nada menos do que 31% do seu valor. Há 4 impostos em cena e 3 deles são tributos federais: o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Programa de Integração Social, o PIS, e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, o COFINS. O outro é estadual: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. São justamente os impostos que ajudam a explicar por que os carros populares eram mais baratos no passado. Em 1993, por exemplo, o governo baixou o IPI dos carros de 1 para 0,1%. Isso estimulou a demanda e também a oferta, criando um nicho sólido no setor automobilístico, a exemplo do Uno, Palio, Corsa, Gol e outros queridinhos do Brasil. Hoje, os carros 1.0 têm 5,7% de IPI agregado ao seu valor. Poderia ser menor, mas desonerar a indústria não é uma solução mágica. Mais do que o preço dos automóveis, o que pesa é a falta de renda da população. Por isso, o foco precisa estar em política de geração de emprego e crescimento econômico para as pessoas terem capacidade de comprar. Razão 2. A incorporação tecnológica. Outro aspecto a se considerar são os itens de série. Se antes ar-condicionado, vidros elétricos e direção hidráulica ou mecânica eram opcionais, agora todos contam com esse tipo de conforto. Até mesmo o sistema de posicionamento global, o GPS ou o câmbio automático, artigos de luxo nos anos 90, tem entrado nos veículos populares. Para os especialistas, a incorporação tecnológica é uma tendência que deve se confirmar nos próximos anos. Assim, como os carros apresentam mais tecnologia e itens mais sofisticados, o preço deles acaba sendo mais elevado. Dessa forma, não se deve esperar preços mais baixos, mas um serviço de mais qualidade embutido no valor. É por isso que os modelos com mais valor agregado são priorizados pelas montadoras, ainda mais em um período de compressão da oferta de produtos em toda a cadeia produtiva no planeta. Entra nessa conta também o fato de que alguns desses itens são fruto de um movimento de tornar os veículos mais seguros. No mundo, ocorrem aproximadamente 1,35 milhão de mortes no trânsito todos os anos, segundo a Organização das Nações Unidas. Esses sinistros compõem a principal causa de morte entre pessoas de 5 a 29 anos. E se a vida não tem preço, os elementos de segurança têm, o que torna os carros mais caros. Razão 3. Os custos produtivos. Os custos produtivos também aumentaram. Desde 2020, com a retração econômica causada pela pandemia, as commodities se tornaram mais escassas e, consequentemente, mais caras. Por isso, os veículos estão com um preço maior no mundo todo. Os carros são diretamente afetados com isso, por conta do aço, do ferro, da energia, do cobre, da borracha e de outros insumos. Isso impacta a cadeia global de produção. Há de se considerar também que a escassez de insumos é tão alta que, em alguns casos,
faltam elementos básicos. Por conta disso, as montadoras preferem destiná-los aos veículos mais caros, como os veículos utilitários esportivos, os SUVs, cujo mercado tem crescido graças à produção empurrada, ou seja, é a indústria que orienta a compra à medida que se produz mais artigos de um tipo e se encerra a produção de outros. Além disso, para quem compra no Brasil, ainda o impacto cambial. Com o real desvalorizado frente ao dólar, fica ainda mais caro comprar um carro novo. Razão 4. O aumento na demanda. O Brasil vive um fenômeno paradoxal. Ao mesmo tempo em que a renda dos consumidores cai, há um aumento relativo na demanda por carros novos. Isso ocorre por alguns fatores. O primeiro é que desde a pandemia, mais pessoas optam pelo transporte individual. Outro elemento importante é que a pandemia não pesa igualmente em todos os segmentos sociais. As classes A e B sofreram menos com ela. Ainda existe um segmento importante da população que permanece com bom poder de compra. Em relação ao grupo C e D, também há demanda de veículos, mas ela se concentra sobretudo nos usados. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o montante de negócios com carros usados cresceu 30% de fevereiro para março. Isso ajuda a entender por que a tabela FIPE, que serve de referência para a comercialização de carros usados, tem preços mais altos. Outro fator que pesa na balança é o crédito estar mais caro em razão do aumento da taxa do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, a Selic, que está na casa de 12,75% ao ano. No último 4 de maio, o Comitê de Política Monetária fez o 10º ajuste consecutivo e ainda há margem para novas altas até o final do ano. Especialistas apontam que os brasileiros têm menos poder de compra imediato e dependem mais de crédito para adquirir um veículo. Os financiamentos ficaram mais caros em razão da Selic e do risco de emprestar recursos a quem não tem poder de compra. Além disso, o crédito também está mais caro para toda a cadeia produtiva ligada ao setor automobilístico aqui no Brasil. Isso aumenta o custo Brasil, deixa de gerar empregos e retroalimenta o efeito nocivo que há sobre a questão. E a razão 6 é a expertise nacional. Se os carros não estão baratos, o cenário tende a ficar pior com a retração da indústria automobilística presente no Brasil, que vem fechando plantas em regiões estratégicas para o setor. Exemplo disso são a Mercedes-Benz, a Ford e mais recentemente a Chery, em Jacareí, São Paulo. Aliás, essa tendência de desindustrialização é mundial, mas o Brasil vem se localizando mal em relação ao ramo importante da economia nacional. As montadoras saem do país, que deixa de acompanhar a transformação nessa indústria. A Europa, sobretudo a Alemanha e a Inglaterra, têm liderado o setor à medida que criam soluções sustentáveis, como o modal elétrico. Investir nisso ajudaria o Brasil a se localizar entre os países com tecnologia agregada e vinculados a boas iniciativas ambientais. Agora, você já sabe quais os principais motivos para os carros estarem tão caros em nosso país. A tendência, porém, não é de queda nos preços. Por enquanto, o valor dos automóveis deverá continuar bastante salgado para o bolso dos brasileiros. Vamos chegando ao final de mais um devaneio. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele com um amigo para que ele também possa saber de todas essas informações. Então por hoje foi isso, espero que você tenha tido um bom devaneio. Até o nosso próximo vídeo.